Vamos para o nosso momento, né? Momento que a gente tem na TV para poder conversar com você de casa, né? Para a gente trocar uma ideia sobre muitos assuntos. Nosso quadro Troca de Ideias. Vai lá. Nosso parceiro Eric Gomes conosco. Muito boa noite, Eric. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Neto, Maria, a todos que estão assistindo. E hoje aqui, uma honra de estar com o meu professor Alonso. Puxa, foi meu professor e não faz muito tempo, tá? Não faz muito tempo. Muito bom. Alonso, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Neto, Maria. Boa noite a toda a equipe. Eric. Olá. Prazer aqui. Realmente o Eric foi meu aluno. Que legal. Esse é um lado bom, né? É um lado bom porque você encontra as pessoas que passaram, né, pela nossa formação. Sim. E hoje são grandes empresários, grandes pessoas, né? E o Eric hoje é presidente do CIMESP, uma empresa, né? O CIMESP, um sindicato onde aborda aí tem todas as empresas de Piracicaba, né? Um ramo muito grande. Então, parabéns, meu amigo. Parabéns mesmo. Obrigado, professor. São esses encontros, né? Que são muito... Aliás, acho que Piracicaba, quem fez aí direito, passou aí, com certeza, pelas aulas do Dr. Alonso, né? Aqui em Piracicaba... Você sabe que uns amigos, né? Eles falam, quando eu nos encontro, o professor, isso, aquilo e tal. Tem vários, né, professores que também, né, lecionaram e você acaba criando um vínculo, né, de amizade. Eu estou há 25 anos na docência e devo ter dado aula aí, Eric, mais ou menos para 5 a 6 mil pessoas aí. Olha isso. Que eu formei, né? E você fazer parte da educação, hoje a educação é muito complicada, né? A gente acaba... Eu não entendo muito meus jovens, os jovens, não entendo nem meu filho com algumas coisas de celular, minha filha, né? E você acaba se envolvendo, né? Então aí quando os amigos... Mas tenho certeza que você foi professor dele. Tenho certeza que você... Aí virou uma piada, né? Acaba virando piada. Ô, professor, acho que foi mais, hein? 80 por semestre. Eram duas turmas de 40 alunos. 80 por semestre. Vai fazendo todo ano entrando no 160. Dá bem mais, hein, professor? É, assim, Eric... Professor, deu aula. Viu? A hora que o Leandro estava saindo aqui da defesa, ô, professor! Viu? Eu me encontrei, ô, professor! Viu? Tem aluno aí que não quer falar a idade, mas tem aluno aí. Tem aluno aí. Tem aluno, né? Eu tenho que agradecer à universidade, né? A Unimep, por ter me dado essa oportunidade e alegria, né? De poder lecionar e ensinar, né? Aos alunos, aos jovens, as pessoas de mais idade. Eu lembro da minha primeira aula, até hoje, né? Com que eu entrei lecionando em administração. Uma aula específica, né, do direito do trabalho para a administração, e então eu tenho assim, essa gratidão com a universidade. Muito bom. A gente vai falar dela, viu, Alonso? Deixa eu mostrar aqui. Abre para nós aqui, ó. Olha só que legal, gente. Destaque para você, ó. Tecnologia nas relações laborais. Vamos falar um pouquinho desse livro. Esse aqui é do Eric, correto? Esse aqui é do Eric? É para ele? O meu tá aqui. Já pegou. O meu já tá aqui, ó. Eu vou sortear no programa. Esse é para quem está assistindo? Esse para quem está assistindo. Netão, viu? Já tá na mão aí, nem viu? A hora que eu vi, só viu? Então esse aqui para quem está assistindo o programa, ó. Quem fizer a pergunta, a gente vai começar a conversar aqui. Quem participar, fizer a pergunta, vai estar ganhando, tá bom? Esse exemplar aqui, ó. Ok? Tá aqui na minha mesa, a gente vai começar a conversar. Pô, a gente não pode deixar de não tocar nesse, não podemos não tocar nesse assunto, falar da Unimep, né? Agora foi comprada a parte dela pelo Delta, empresa da nossa cidade, né? Será construindo ali toda aquela parte direita da universidade, né, Alonso? Que ficava o campo de futebol, o estacionamento. O Delta adquiriu, vai ser feito ali um grande complexo, né, de distribuição, gerando emprego, além de um novo supermercado naquela região também. Mas, puxa, como é que a gente consegue compreender isso? Eric se formou, fez direito na Unimep. Administração. Olha só, como é que pode... Comecei no milênio passado. Não foi nem no céu, foi no milênio. 1997. Eu ia passar o pano para você, que você fez simultaneamente as duas universidades. Milênio. Olha lá. Meu sogro deu aula no Piracicabano. Não tinha nem o campus. Mas, Alonso, o que aconteceu? Você pode dar esse parecer para nós, assim, um entendimento na sua visão? O que aconteceu com a Unimep?
Eu assim, olhando, né? Primeiro parabenizo o Delta, né? O Alexandre, o irmão, não me recordo o nome dele. Alexandre Ferrato. Gabriel Parabéns pela iniciativa, pela coragem, né? De enxergar esse ponto, né? E acreditar naquela estrutura, né? Então, quer queira ou quer não, a Unimap ali, ela tem uma referência, e o Delta, né? Uma referência da nossa cidade, né? Sim. Espalhado em todas as lojas na região toda, né? A Unimap, eu não confesso, Neto, assim, que eu acho que ela cresceu demais e, de repente, não conseguiu mais colocar, né, a situação dentro do trilho, né? E quando você se depara com situações que a gente passa ali perto, verifica os prédios, o campo de futebol, o ginásio, a biblioteca, teatro, né? Muitas formaturas no teatro. Você fala, minha nossa, né? Que história. E grandes profissionais, grandes, né? Intelectuais se formaram na Unimap, né? Então você acaba olhando, fala, puxa vida, né? Vai ficar a recordação. E aí, infelizmente, acho que se perderam, né? É uma questão pessoal, né? Entendo isso. Acho que erraram, né? Tem vários pontos que erraram, vários pontos que acertaram, mas infelizmente hoje a universidade ela está só no centro. Só no centro. Eu não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Ela está só no centro, com a coordenação lá do curso de Direito e com outros professores. Você faz parte? Não, eu já não faço parte, mas hoje eu estou lecionando na FATEP, né? Coordenação do professor Álvaro, que era também da universidade. E fiquei surpreso, inclusive, com a FATEP. Hoje, a FATEP particular, o professor Marcos, que era da Unimap, hoje que ele é o diretor da FATEP, realmente uma faculdade extremamente estruturada, né? Estava conversando um pouquinho com o Eric sobre isso, e a FATEP está realmente de parabéns, viu? Então, estou me sentindo muito bem, fui muito bem acolhido, né? Parece o calouro, né? Quando você entra, apesar de tudo, né? Entra um calouro, né? Entra novo aí, né? Então, eu estou nesse sentido, estou me sentindo jovem, me sentindo jovem. Quem passa mais uns 5 mil, 6 mil alunos pelas minhas mãos aí, encerra, aí eu passo a régua. Já veio o cálculo aí? Aí já deu, aí agora já está calculando bem, né? Aí já, melhor parar. É melhor parar, né? Para nada, né? Lembrando que você, além de tudo isso, obviamente, você tem os seus clientes, você atua, né, como advogado, né? Tem o escritório aqui na cidade também. Eu acho que é um pouco esse dinamismo. Eu entendo o que você falou, né? Quando a coisa cresce, muitas vezes não acaba não dando conta, né, Eric? Quer dizer, cresceu muito, perde. É aquilo. Quando você é um pouco menor, você tem aos seus olhos, né, a visão, né, dessa empresa, que não deixa de ser uma grande empresa. E aí, de repente, quando expande demais, sem ter uma equipe, né, do qual você confia, do qual o Eric esses dias falou, né, de um grande parceiro dele, um colaborador, né, que você falou que está há muito tempo com você, né, então a gente precisa de pessoas ao nosso lado. E aí a gente acaba, quando não tem isso, a coisa vai diluindo, né, Alonso? E é um perigo, né? Eu acho que nessa parte o Eric pode falar muito melhor do que eu, né? O crescimento, ele causa um pouco de certo receio, né? Que você, né, cresce, acaba saindo um pouco do controle. É normal, é natural, né? Esse crescimento, esse processo de evolução, né? E você precisa enxergar. Eu acho que todo visionário, né, ele tem aí as suas críticas boas, né, e contras, é natural, né? Mas esse crescimento, realmente, quando você acaba enxergando de uma outra forma e saindo um pouco do seu controle, pode ser uma questão problemática, né? É o que nós estamos hoje vendo em decorrência da nossa economia, por exemplo, né? Tem uns que estão apostando, tem outros que não estão apostando na economia, e você acaba encontrando situações que causam medo, né? Sim. Tem um empresário, ele, independentemente do seu tamanho, né, do porte da tua empresa, ele sempre tem um receio. Pode ser que ele não investe em determinados setores, acaba investindo menos, né? E realmente acaba, né, tendo esse temor aí, né? Precisa acreditar. Eu acho que um lema que nós usávamos muito na universidade, e o Eric lembra muito bem disso, que você vence a crise trabalhando. Trabalhando. Não tem outra forma, né? Eu não vejo outra fórmula em nada, né? Em nada. Você acaba... precisa trabalhar. Então, trabalhando é que se vence a crise, né?
Se venceu é porque lutou, se lutou é porque venceu, né? Eric, como empresário, né, é o que o Alonso está dizendo mesmo, né? Quer dizer, a gente não, tem que lutar, tem que crescer, mas tem que ter uma equipe, tem que ter uma visão. Dura nesse país, né? Veja bem, Neto, eu estava conversando com o professor ali fora, acho que eu fui uma das últimas turmas a se formar lá no campus Unimap. Eu me formei em Direito, né, segunda faculdade, em 2020. E eu estava falando com o professor, 2016, entrei no curso. Aí 2018 que teve um primeiro problema mais sério, né, professor? Sim. Nós tivemos em 2005, 2006. Sim, né? Essa época eu estava... Depois em 2017 para 2018, que foi uma outra situação. Teve um problema. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não vou lembrar exatamente o número do prédio, tá? Mas foi onde eu fiz a administração. No estacionamento lá de trás, uma hora eu vi que tinham máquinas novas de curso de odontologia. Olha só. Então você via que estava com salários atrasados, pessoas, vários professores, prestadores de serviços, e a Unimap, a reitoria, comprando. E não era produto que veio de Lins, não, tá? Eram produtos novos. Você via que estava embalado, né? Embalados. Que eles queriam fazer o curso de odontologia aqui em Piracicaba. E aí você percebe que a pessoa que estava na administração está perdida. Tá? Ele quer buscar coisas novas, enquanto o que já existe está fora de controle. Isso acontece nas indústrias também. Quando você começa a crescer demais, e o que você disse é verdade, equipe. E não é só na indústria, é em tudo. Se você não tiver o pessoal aqui seu de câmera, de som, de operação, você não vai para o ar. Vai para o ar. Eu sou muito fã de Fórmula 1, sou apaixonado por Fórmula 1, assisto até hoje, raramente perco, só quando eu vou na missa, né? Daí eu assisto o replay. Mas eu te digo assim, você vê lá hoje um Max Verstappen, você vê um Alonso correndo, mas se o cara trocar, o cara que troca o pneu trocar errado, 2 milésimos, você perdeu. E ali é exatamente isso, 2 segundos você pode perder uma corrida. E você tem que ter uma equipe trabalhando junto com você, onde você... Óbvio, você não vai conseguir ter a confiança de todos, é impossível. Sempre vai ter alguns que vão estar desgostosos com alguma coisa, se achando preterido. O ser humano é uma coisa complexa, né? Mas se você não tiver uma equipe trabalhando, entendendo, que é o e sendo remunerada depois por isso, porque hoje nós esquecemos disso. Muita gente acha... porque o cara é dono, tal. Não, pera um pouco. Você tem um resultado, e é por isso que existe o PLR, tá? Você fazer a distribuição correta, óbvio, você tem que reinvestir. Quando você vê o balanço lá, dão esse resultado. Não é isso que você tem no caixa. Tá? O fluxo de caixa é totalmente diferente do teu balanço, do teu resultado. Então, assim, você tem que reinvestir, você tem que se atualizar, você tem que ter o seu resultado, porque você está correndo um risco. Claro. Hoje em dia o Brasil é complexo demais, do dia para a noite. Hoje eu estava vendo, professor, quem saiu uma notícia que é de 2020, mas eu não tinha visto, da questão do pedágio, quando o transportador, né, você contrata o transportador, se você não pagar o pedágio antecipado, os motoristas estão indo contra a empresa, e aí você paga o frete dobrado. Nossa. Você fala assim, cara, que absurdo. Quer dizer, a empresa, eu contrato alguém para fazer a gestão minha, para fazer o transporte, não é o meu negócio fazer transporte, meu negócio é fazer, por exemplo... Seu know-how não é isso, né? Aí eu tenho que gerir, se o cara pagou antecipado o frete pro motorista, porque se não pagou, a empresa pode vir contra mim e pedir a multa do valor dobrado do frete. Que é isso. Tem empresas que estão entrando, e nessa época aqui, se a gente lembrar bem, 2016, 2017, quando entrou a crise mais pesada, e tinha dado-se muito financiamento do BNDES, então parou as empresas logísticas, muita empresa quebrou. Agora estão entrando, estão ganhando, quer dizer, e cobrando frete dobrado, estão vendo a salvação nisso. É um absurdo o que acontece. E, de novo, algumas gestões que nós podemos fazer. Na Unimap, eu estudei lá, tive a oportunidade, à época, como era um dos alunos mais velhos da minha classe, né,
mais experiente, vamos assim dizer. Eu tive umas 2 conversas com o reitor que estava no local lá, ficava, porque mudava de reitor toda hora, né? Sim, mudava. Nem nós sabíamos. Não dava para saber. Enfim, e conversei com ele, falei, gente, vocês estão errando em tudo aqui, tá tudo errado. Tinha senhor da terceirizada que não estava recebendo, não estava conseguindo comer. Meu Deus. Aí é um absurdo, entendeu? Mas é gestão. Você tem que estar de olho na gestão, na equipe, entender tudo. A Unimap, na minha visão, teve falhas gigantescas. Ó, tá chegando pergunta para nós, participação. Vamos ver, eu falei que a primeira pergunta ia estar levando aqui o livro. Quem que é? O Mauro, é isso? Deixa eu só registrar o pessoal no Instagram. O Samuel está assistindo aqui, mandando um abraço pro amigo Eric. Muito bom. Gente boa, viu, Eric? Falou que você é muito gente boa. Obrigado, a Silene também está aqui. Eric, meu amigo, gente boa demais. Tavares está aqui assistindo. Danilo, hoje 2 mestres falando. Beleza. O Mauro está aqui, ele dá boa noite a todos. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Claro. Qual é a opinião do professor Alonso e do Eric sobre esse golpe nos aposentados? Golpe dos Como aposentados. o país vai resolver isso? Aí, boa pergunta, boa pergunta. Quem começa a responder aí? Ih, rapaz, Eric. Quer que eu responda? Eu preciso tomar um pouco de cuidado, né? Porque você acaba se empolgando. Se empolgue, professor, se empolgue. Aqui é o local. Aqui é o local. Hoje em dia tudo vira no mínimo direito de resposta, né? Daí para mais, né? Acho que o país, ele faz tempo que passa por uma crise institucional. Todas as nossas instituições, e aí eu enumero todas elas, né? Englobo a questão social, política, econômica, cultural, todos os caminhos na educação. Então o país hoje passa por uma crise sem tamanho, né? Sem tamanho. E você se depara com situações que acaba, evidente, saltando os olhos. O roubo no INSS, a corrupção no país hoje é muito grande. Infelizmente, o nosso país passa por essa corrupção astronômica. Não tem... Todas as áreas, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Eu não quero citar porque eu posso acabar crucificando pessoas que não merecem, mas você precisa tomar um certo cuidado de externar a sua opinião. Hoje nós vivemos uma crise política muito grande, uma crise jurídica muito grande, social muito grande, cultural muito grande. E o meu direito de resposta, o meu respeito, o respeito às pessoas, a dignidade da pessoa humana, isso são coisas pequenas, né, simples. E você vê um rombo, estima-se aí 6 bilhões, já estão falando em outros números. Sim. Não é? Alguém facilitou. Alguém facilitou. Não é? E você acaba vendo isso. Como que nós vamos sanar? Vai sobrar conta para todo mundo. A conta, né? Alguém vai ter que pagar, né, Eric? Nós, né? Alguém tem que pagar. Eu falo, olha, hoje, o Eric aqui me corrija se eu estiver errado, por favor. As empresas de pequeno porte, até determinado, né, rendimento, elas empregam muito mais que outras multinacionais. Sim. Né? O Brasil tem isso. O forte do Brasil, né, pelo menos no estado de São Paulo, as pequenas empresas, elas são fortes. E empregam, né, eu não posso errar o percentual aqui de contratados, de colaboradores, mas eles empregam demais. E eu lembro que, na época, o professor Renato Rua de Almeida, grande professor da PUC, ele estudava muito, né, o contrato social, a filosofia da empresa, o que a empresa podia, de produtividade, ele sempre fez essa linha de pesquisa. E ele menciona que na Constituição tem uma possibilidade de você trazer incentivos para pequenas e médias empresas e torná-las atrativas. Um exemplo que ele dava muito simples.
Olha, se você estiver em dia com o seu FGTS, coisa simples, seu funcionário, estiver em dia com o FGTS recolhendo, dê um desconto no ICMS dele, dê um desconto no PIS, COFINS, porque ele está contribuindo, ele está gerando renda, e nós precisamos gerar renda. Um país sem criação de empregos não chega a lugar nenhum. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Não é isso. Estou dizendo que um país sem geração de emprego não vai. Não vai, né? Nós temos um tema, antes do Eric colocar aqui a opinião dele, a pejotização. A Justiça do Trabalho vem discutindo muito, né, da competência da Justiça do Trabalho sobre essa situação da pejotização. O que seria? Uma pessoa física, ele acaba virando uma pessoa jurídica e presta serviço para uma pessoa jurídica. Isso já existe na Europa. Ah, mas os direitos sociais, isso, aquilo. Tudo bem, eu entendo, compreendo. O trabalhador, né? Nós temos lá, agora recentemente, o Papa Leão XIV citou na sua primeira fala a Rerum Novarum, a encíclica Rerum Novarum, a encíclica papal feita pelo Papa Pio VI, não me recordo qual o Papa, que trouxe os direitos sociais. E na nossa Constituição tem lá os direitos sociais, artigo 6º da Constituição. Quais são os direitos sociais? Os direitos sociais estão lá, da Rerum Novarum, que faz parte de todo o capitalismo. Capital e trabalho sempre vão existir. Eles vão andar juntos. Mas você precisa gerar renda. Renda, né? Claro. E se o país não gerar renda, ele começa a passar por dificuldade. Ele trava. E essa questão dos aposentados é uma situação crítica. Isso é só um pedaço. É só uma parte que nós sabemos. Sim, né? Sim. O Eric aqui fala politicamente aqui, sabe, né, que mencionar perfeitamente sobre isso, trabalha com as empresas, representa as empresas em Piracicaba, então conhece, né, sabe muito bem do que eu estou falando. E se o país não gera renda, infelizmente, Mauro, alguém vai pagar a conta. Não tenha dúvida disso. Quem vai pagar a conta somos nós. Hoje eu estava vindo para cá e de 6 bi já está em 90 o rombo. Meu Deus do céu. Está em 90 bilhões, né, estimados. O Eric, é muita gente roubando. É muita gente. Quem está por trás dessas supostas entidades? Isso vai vir à tona? A gente vai ficar sabendo? A gente sabe que está lá, foi descontado 10 centavos, 15 centavos, R$1, R$80. Quem está por trás? Neto, aí eu vou tomar o direito de não me colocar numa dividida, como disse o professor, senão eu vou, né? Mas assim, vamos lá. A corrupção vem desde sempre. Aqui no Brasil, desde 1500, vamos ser franco, né? Tá? E o que é mais interessante é que nós sabemos, nós conhecemos e nós votamos nas mesmas pessoas. Tá? Nós votamos. Tem muita gente reclamando de algumas coisas que acontecem, mas votaram sabendo que ia acontecer. Depois não adianta reclamar, não adianta ter memória curta. O povo brasileiro, quando fala-se que tem memória curta, todos sabiam e foram avisados. Não que eu seja pró-A ou pró-Z, tá bom? Mas foi informado, foi falado, vai acontecer. E quem sofre ao final é a população mais carente. Porque quem tem dinheiro está sorrindo de orelha a orelha com esses juros altos. Porque você põe dinheiro no banco, quem era de antes de plano cruzado, antes do plano real, onde você ganhava mais dinheiro? No banco. Para que produzir? Para que eu vou investir? Correr problema de questões trabalhistas? Eu ponho no banco, o dinheiro rende, eu ganho mais do que a taxa Selic, tá tudo certo. Agora, o pessoal não sabia? Eu estava vendo outro dia uma entrevista que toda vez estava um economista falando,
que toda vez que sai uma nova pesquisa da aprovação do atual governo, no dia seguinte o mercado financeiro fica desesperado, porque ele sabe que sai uma nova pesquisa, deu baixa na pesquisa, o cara joga mais dinheiro no mercado, ou seja, aumenta as despesas e virou um ciclo, entendeu? É complicado. Com relação ao Mauro, né? Isso, Mauro, quem vai pagar? Somos nós, porque esse dinheiro já foi gasto, já era, já sumiu. Isso vem de vários governos, não é só desse, mas pelo que eu entendi, vem de 2006, né, 2006, ou seja, então passou por muita gente, tá? Passou por muita gente. Você vê que a coisa é muito complicada, porque o nosso amigo Leandro, né, que esteve aqui, eu perguntei para ele mais detalhes e falou: Neto, desde que eu atendo, as pessoas me procuram, está sendo descontado isso aqui, ó. Ele fala, não pode. E ele faz o trâmite para brecar. Cara, é um mecanismo que está ali aparente e está sendo usado desde sempre. O Leandro está conosco aqui há 8 anos, né? Ele falou 8 anos. Ele falou, Neto, desde que eu comecei, as pessoas me procuram, o que é esse desconto? As pessoas não sabem. Quer dizer, ninguém mexeu no mecanismo. Isso que é o pior. Nenhum governo falou, não, agora estão falando, né? Agora vai trocar o mecanismo. Que ele até explicou, a partir de amanhã você vai receber um recado, só que é um mecanismo ainda pela metade, porque daí o aposentado, vamos pensar no aposentado de 80 anos, ele vai ter que entrar vai baixar o aplicativo, para entrar no aplicativo e responder no aplicativo que ele não quer o desconto. Posso falar uma coisa, você sarcástico? Pô, fala sério, Neto. Fala sério que um aposentado vai fazer. Né? Fala sério aí, meu. Isso não é uma coisa. É só para deixar do jeito que está o sistema, gente. Eu vou te falar. Aproveitando esse gancho, Neto. Eu lembro que nós estávamos na discussão da reforma trabalhista, né, em 2017. Sim. E eu falei um pouquinho antes para vocês aqui, né, eu falo ao vivo. Eu tive o prazer de participar do projeto do teletrabalho, junto com outros profissionais, as medidas provisórias que na época, até então, é o que cabia, né? Que realmente dava para ser feito naquelas ocasiões da pandemia, né? Mas eu lembro que o presidente do Tribunal da Segunda Região, Dr. Rizek, nós estávamos em São Paulo discutindo toda essa legislação, né? E ele disse para nós, o Brasil é muito grande. Nós não conseguimos aplicar a mesma CLT para todos os estados. Cada estado tinha que ter a sua legislação própria. Porque você não conhece lá no Ceará, você não conhece lá no Sergipe, você não sabe o mecanismo. E é um mecanismo mesmo. É um mecanismo. Um trato ali, regional. Mecanismo. Você falou mecanismo, eu lembrei nessa fala dele. Então você não tem como comparar. O Brasil, tudo que é coisa boa, fazemos uma comparação com a Europa. Vou dar um exemplo bastante assim, claro, para a gente pensar, né? As pessoas vão até a Europa, andam na autoestrada e falam, nossa, você pode andar na autoestrada, ao lado esquerdo seu, você tem que deixar livre, não sei o que, beleza. Sem limite de velocidade. E qual que é a diferença aqui no Brasil? O lado esquerdo seu é para andar. A pessoa ela fica transitando ali a 20 por hora no seu lado esquerdo. Ele acha que ele está na velocidade limite, ele pode andar. É os policiais à paisana. Você está na Bandeirantes aqui, se você está numa emergência, alguma coisa, exato, você não consegue. Eu não pode vou observar deixar isso. passar porque eu estou na velocidade. Pode observar isso. Cultura. Entendeu? É cultura. Então o problema nosso hoje de tudo isso também é cultural. É um país novo, teoricamente, 1.500 anos, um pouquinho aí, né? Então nós temos eu confesso a você que eu fico triste com algumas questões e vejo que essa juventude ela precisava se preocupar um pouco mais. Precisa. Porque uma hora nós vamos falhar, a gente não vai estar mais aqui. Vai ter que assumir. Exato. Alguém vai ter que assumir. E precisamos colocar pessoas preparadas para isso. A tecnologia hoje nas relações laborais, ela foi objeto da minha tese de doutorado, meu livro, está mostrando isso. Que as pessoas precisam entender como que nós vamos modernizar.
o gestor, ele precisa de uma boa equipe. Se o gestor não tiver bons gestores, ele não anda. Não vai. Ele não anda. O Brasil volta a mencionar, me desculpa aqui com toda a franqueza aqui, né, se eu vou chatear alguém, mas precisamos de produção, renda. É claro. Muito benefício. O Brasil não suporta, não suporta pagar tudo. Nós somos um país economicamente pobre. Nós somos um país rico na América do Sul. Só. Por quê? Porque a Europa toda tem intenção aqui com a gente. É por isso que nós ainda, né, conseguimos sobreviver. Sim. Uhum. Mas você vai aqui para o Paraguai, vai para a Argentina, ninguém quer mais o nosso dinheiro. Perdeu o poder de compra. O trabalhador, a massa trabalhadora que faz girar esse país, ela não tem mais poder de compra. Não. Isso é ruim para um país. Que ainda nós temos uma quantidade de colaboradores nas empresas, no comércio, em todos os setores, muito boa. E precisa lapidar. Precisa lapidar. Nós temos, são três perguntas e temos um comentário que eu quero que vocês comentem de uma matéria que saiu, para a gente poder comentar aqui. Maria, abre para nós a matéria primeiro. Antes da pergunta, a gente vai falar da CLT, então vamos falar sobre, nós temos aí 20 minutos aí de participação. Abre a primeira matéria, por gentileza. Olha só, gente. Câmara aprova projeto que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. Vagas em destaque aumentaram para a região do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina. O que vocês acham disso? Queria a opinião de vocês, né? A gente sabe que a predominância são deputados da região do Nordeste. Não sei se isso mudou agora, mas era a predominância, né? O que vocês acham de aumentar de 513, 515, abre de novo. 513 para abre para mim, Lucas. Para 531. O que vocês acham dessa... Éric, você que... Eu acho isso um absurdo. Uhum. Eu acho que não faz sentido algum, tá? Mas já faz um tempo que nós estamos vendo na Câmara uma liderança do Norte e Nordeste, né? Os últimos presidentes da Câmara são dessa região. O estado mais rico tem pouca representatividade, que somos nós, São Paulo. Enfim, eu sou totalmente contra. Acredito que deveria diminuir e não aumentar. Uhum. Tá? Mesmo sendo que amanhã concorra alguma coisa e não entre por conta dessa diminuição. É um dos congressos mais caros do mundo. Tá? É um dos congressos mais caros do mundo. Então, eu acredito que precisava, sim, diminuir ao invés de aumentar essa representatividade. Meu ponto de vista. 6 milhões, eu acho que é por ano. Acha para mim na matéria, se fosse 6 milhões... Acho que é mais. É mais, não é? É mais por ano, a mais. Tem necessidade... 6 milhões a mais. A mais, isso, 6 milhões a mais. Tem essa necessidade, não sei se vocês acreditam no voto distrital, né? Colocar algumas regiões ali, Amazonas, por exemplo, né? Não sei qual a quantidade de representantes, né, do Amazonas em Brasília, mas Santa Catarina. O que você acha, Alonso? Tem necessidade de ter mais? O país não suporta, né? Eu assino embaixo que o Éric mencionou. O país não suporta. Está me parecendo que é uma monarquia, né? Uhum. O rei, né? Os amigos do rei, tudo. Então, eu acho que o Brasil não vai aguentar. Se não mudar, se a população não tiver uma consciência, aqui não é um desabafo, não é nada, é só uma questão, a gente colocar... Isso é de lógica, né? É uma questão lógica, nós estamos rumando para isso. Se não tiver uma mudança a respeito disso, infelizmente, o país tende a vir uma recessão muito grande. Já foi dito, né, que até por esse governo, que em 2027 o orçamento colapsa. Já foi dito. Então, ou seja, o próximo presidente, quem quer que seja... O que significa isso aí, para quem está em casa entender? Não vai ter dinheiro para pagar a conta. Não vai ter dinheiro, é simples.
quando o orçamento, você tem algumas rúbricas que são formadas que você não pode fugir. Saúde, educação, funcionalismo. Não vai ter dinheiro para tudo isso. Porque hoje, quando você vê que não tem investimento, que já não sobra dinheiro para você, tem que sobrar dinheiro para você poder investir. Não vai ter dinheiro nem para o básico, nem para a saúde, nem para a educação. O Brasil irá colapsar. Já foi dito que em 2027, se continuar nesse rumo, vai colapsar. Vamos para a participação? Estamos ao vivo aqui, o quadro Troca de Ideias, né? Recebendo o Dr. Alonso, Eric conosco também. Eu quero a sua participação. 2 perguntas, é isso? Só voltando um pouquinho, Neto, achei uma matéria aqui da CNN. Sim. Falando do valor, né, ainda de acordo com a direção-geral da Câmara, cada vaga para deputado federal poderá custar cerca de 3,6 milhões anualmente. Cada vaga? Não, as vagas a mais, talvez, cada vaga para deputado federal. A conta ainda é maior ainda, hein? A conta é maior ainda, Eric. Meu Deus. Vamos ver a participação, então, do público? 991411048, pergunta chegando para nós. Diga lá, Cláudia. Maria. Oi, Cláudia. Cláudia está aqui dizendo o seguinte: tenho conversado com pessoas das mais diversas áreas e todos comentam, né, a dificuldade que está de contratar jovens. Eles não querem comprometimento, não se importam com o CLT, não querem receber ordens, nem seguir regras. Qual a opinião de vocês sobre esse cenário? A demanda do público é muito boa, né? A demanda do público conosco, aproveitando a presença de vocês. Como é que está o cenário? Eu mandei uma charge para você, né? Hoje. Antes de vir para cá, eu falei, olha que interessante essa charge aqui para colocar no nosso quadro. E aí tem vários... Acha para nós aí, Maria. Tem um grupo de adolescentes chamando um outro adolescente. Ou CLT, ou remunerado, ou não sei o quê, né? E o cara saindo, nem dando bola, né? Para que isso? Eu vejo com muita tristeza, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Com 13 anos, não tenho vergonha nenhuma, fui engraxate. Depois trabalhei com meu finado pai num açougue. E... Ah lá. Tá aí, ó. Pode abrir. Tá aí, ó. É isso aí, ó. Vira ofensa para as crianças. Então eu tenho muito orgulho da minha história. Eu fui engraxate, trabalhei num açougue com meu finado pai, com minha família, de Araras, minha mãe. Depois fui para a faculdade e eu só tive 2 empregos, né? Meu pai, registrado, com 14 anos, e a universidade, onde estou até hoje, né? Então, isso é coisa rara. Confesso para você que eu me sinto muito honrado com isso, né? Muito honrado de ter somente 2 anotações em carteira de trabalho. E eu vejo os jovens, infelizmente, voltados para essa questão toda TikTok, né? Deslumbrando aí um ideal muito... E perdendo a essência. Não se tem. Hoje você faça uma pergunta aqui para nós todos. Qual a referência que nós temos hoje no país? Em qualquer área. Para nós, a referência não tem mais. Acabou. Nós não temos referência mais no país. Em nenhuma área. Mas você acha... Vida, né? Alô, você é pai, né? Você acha que isso é uma derrota já na própria célula, dentro da família, ou é o nosso conjunto social que está se perdendo, está difícil de ter esse controle? Falando um pouquinho dessa questão realmente de ter uma proximidade com os filhos, porque eu vejo, por exemplo, uma coisa me espanta muito, desculpa até interromper, mas eu vejo hoje as mães usando o Instagram, pai usando o Instagram para reclamar dos próprios filhos, recém-nascido. Porque não vai ter tido filho. Hoje eu vi uma, até acho que não sei se eu mandei para a Maria, ela republicou uma publicação de 3 anos atrás, onde ela se queixava porque a filha estava chorando. Não está se perdendo um pouquinho esse lugar de cada pessoa? Quer dizer, você vai se tornar mãe e você não é capaz de estar presente porque o choro da sua filha está incomodando, porque o choro está incomodando o pai. É na célula que a coisa está se perdendo, por isso que a sociedade
reflete essa situação? O que vocês acham? Eu acho que é na célula. Hoje, os pais da minha geração, né, um pouco antes, eles estão com medo de frustrar os filhos. Tá? Eu vejo muito caso. Outro dia, não vou citar nome, meu filho tem 17, já para fazer 17 anos, teve alguns problemas. A gente falou: não, você vai ficar em casa porque você tem que resolver esses seus problemas aqui. Mas meus amigos vão. Mas você não é seus amigos. A minha esposa Bia foi muito firme, eu dei o suporte para ela e ele não saiu para um rolezinho. Não teve resultado na escola, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né, Eric? Não, eu vivia em casa. Direto, não vai. Em casa, não vai sair do quarto, não vai mexer nisso. Performou, não vai, né? Dizendo assim. É isso aí. Aí no dia seguinte eu fico sabendo que amigos que foram pior foram, e no dia da prova nem sabia que tinha prova. Eu falo assim: então, nós estamos com medo de frustrar os nossos filhos, mas a vida vai mostrar isso. Porque lá na frente, hoje, as crianças são ansiosas. É simples. Deixa o teu filho colocar uma música no teu carro. Eles não esperam a música chegar ao final. Eles não conseguem ouvir a música inteira. Eles mudam. O dedinho rápido aqui, isso aqui, esse aparelho aqui, ó, isso aqui vai acabar com a sociedade. Você vai em restaurantes, o pai, para deixar a criança quieta, a primeira coisa que ele faz é o iPad ou o celular na frente. Gente, eu ia com os meus filhos, a minha esposa, a gente levava, chorava, a gente saía com a criança para não incomodar os outros, mas que iPad, celular, hoje eles têm celular, a gente tem até, eu e a minha esposa, a gente se arrepende de ter dado essa ferramenta para eles, mas também é uma ferramenta de busca, onde você acha que na nossa época não tinha e não deu problema nenhum, né? É porque a notícia ruim, se chegar, vai chegar do mesmo jeito. Você vai chegar agora ou daqui 2 horas, vai chegar. Entendeu? Então, eu acredito que nós estamos criando um mundo que tem um ditado, eu acho que é árabe, né? Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Tempos fazem pessoas fracas que fazem tempos difíceis. Nós estamos chegando nos tempos difíceis. E não é Brasil, tá? É mundo. É mundo, né? É mundo. Tá muito fácil as coisas. A molecada não tem mais questão de valor. Tá? Não buscam trabalho, por quê? Porque acham que tudo é fácil. Na nossa época, para ser rico, era jogador de futebol, né? Ser jogador de futebol. Tá? Hoje é ser influencer, né? E aí você pega alguns influencers que você abre assim, né? Estou pesquisando muito essas coisas. Olha, eu tenho 400 mil seguidores, 500 mil seguidores. No campo do 15? Entendeu? Não, esse cara é um absurdo. O que ele fez, né? Ele é um absurdo. Alguém abriu o campo para ele, mas o cara fazer aquilo gente, eu não consigo conceber. Mesmo, não dá para conceber. O que esse MC fez, eu sinceramente, eu não consigo, como um cara, tem essa necessidade de aparecer, porque para mim aquilo é querer aparecer. Mas quanto custa aquele carro, Eric? Qual o valor daquele carro? Pelo que eu estava vendo, 4 milhões. Eu não sei. 4 milhões? 4 milhões. Pra ele fazer aquele cavalo de pau, aliás, muito mal feito, né? Um bração do caramba. Mas assim, estragou o campo do nosso 15. Ainda bem que se não estragar mais. Porque atropelar alguém. Mas o cara que pega um carro de 4 milhões, adesiva do jeito que gosto é gosto, não tenho nada contra, tá? Minha família inteira é corintiana, eu sou o único São Paulino, respeito o futebol pra caramba. Se bem que desde 98 eu não sigo. Quem é um pouquinho mais velho vai entender por quê, porque aquela seleção de 98 traumatizou-me, tá? Então assim, já fui chefe de torcida do 15, eu e um colega meu montamos a Inferno do Quinzão lá em 96. A gente estava todo final de semana no 15, mas assim, é uma necessidade de aparecer, uma necessidade de se firmar. E eu não consigo entender isso na nossa juventude. E ninguém quer saber de mais nada. Assim, ser correto tá errado. O negócio é ser errado. É ser o errado, né? Se você ler as letras desse cara, pelo amor de Deus. Eu não sei como um pai de menina deixa a filha ir no show desse cara. Juro por Deus que eu não consigo entender. O Eric, você falou uma coisa muito legal, alunos, que é o seguinte: para uma sociedade, um adolescente frustrado,
por um não de um pai, você vai ter um adulto lapidado. Agora, um adulto sem frustração e um adulto errado, você vai ter um problema para a sociedade. É isso que ninguém entende. A gente está tratando criança de 14 anos como adulto, um pastor adulto. Ele não é, ele é um garoto de 14 anos, um influencer de 14 anos falando como é que você tem que lidar com o dinheiro. Ele não tem essa capacidade cognitiva. Ele está repetindo coisas que ele ouviu. E aí é isso que você falou, para não frustrar. Frustração, a gente fica poupando, né? Essa geração de pais que não sabem educar, a gente fica poupando. Esse garoto vai crescer e vai para um mau caminho. O Eric, tem uma manifestação aqui, de um telespectador ou telespectadora? A Cleide comentando. Cleide. Primeiro, deixa eu só avisar um abraço do Davi lá. Forte abraço, meu amigo, mestre, professor Carmelo e o Eric também. Muito obrigado. A Cleide, ela dá boa noite, Eric. O que você está falando é a pura verdade, meu querido. Eu percebo isso com as minhas netas e o meu neto. Eles não têm atenção a nada. Meu neto já até caiu em buraco olhando para o celular. Infelizmente. Isso é muito triste, como o jovem está hoje, né? Vem na casa da vovó e não conversa com ninguém, não interagem com ninguém e a gente fica sem assunto, né? Fica sem saber o que falar. Isso é muito triste. Pior de tudo, essa geração estão todos em depressão. O Eric, você está vendo como é importante a gente trazer essa... A gente não vê ninguém falando sobre isso. A gente não vê nenhum programa falando sobre isso. A gente vê programa dando voz para barbárias. Mas falar sobre... Está todo mundo vivenciando isso, Eric. Se você não senta aqui para falar, não ia bater com ninguém. Não, realmente. Todo mundo vive isso. E algumas amigas da minha esposa levaram as filhas para pegar autógrafo. É duro, é duro para nós. Meu, é loucura. Essas músicas comigo, com todo respeito, nem sei o que é, né? Mas a pessoa apronta, né? Faz uma... E aí vem naquela situação, alguém deixou entrar. É igual o INSS. Alguém deixou entrar. Alguém faz. Lógico. E aí sai na mídia, sai não sei aonde, sai isso, sai aquilo, né? E de repente as mães levam, né, as filhas, né, os filhos lá para pegar autógrafo, como se fosse um troféu. Gente, tá tudo errado. Nada contra, pelo amor de Deus, volta a falar. Opção cada um, com o seu gosto. Não é isso, eu estou dizendo. A gente amadurece também. É o modus operandi, né? A gente está tentando aqui externar algumas situações que a gente precisa enxergar. Olha essa avó, né? Os netos. A avó, domingo, né? Nós somos, eu, minha esposa, minha sogra, meus 2 filhos, na casa da minha mãe, né? Em Araras. Minha mãe, 86 anos, minha irmã, né? Os netos, bagunça. Tem que bagunçar. Casa de vó é para isso. Casa de vó. Ficam lá olhando o celular, jogando. Fica, mas aqui brinca com o cachorro, vai lá, abraça, beija, fala. Escuta o que não quer, fica bravo, né? Aí fica emburrado, vai no sofá. Acabou, mas assim... E hoje em dia, esses princípios familiares estão acabando. Estão acabando. Se já não acabaram, tá? São poucas famílias que mantêm isso. Mas vocês vão recuperar, Eric? Se não recuperar isso daí, como é que a gente faz? Que sociedade a gente vai ter? Lá na frente nós vamos pagar a conta, né? Eu não vou estar mais aqui quando isso acontecer. Mas vai vir a conta. E não reclame. Por isso que nós vivemos. Não tem respeito por avós, tá? Chegam, não cumprimentam. Tem, assim, vou querer acreditar que são tímidos, tá? Não são suscetíveis à negação, porque você tomar um não por isso aqui é uma coisa. Você tomar um não na cara é outra. É bem diferente, tá? E vai acontecer, né? Uma hora ou outra vai acontecer. Gente, a vida é feita de mais não do que sim. Exatamente. O papo é esse. E aí, falando um ponto, inclusive, eu sempre falei isso em sala de aula, tá? E falo, pelo menos eu não consigo entender, né? A pessoa, quando levanta, ela dorme, né? Ela passa a noite descansando, tal, né? Pode ser um dia bom, uma noite, aquelas coisas todas, mas ela levanta mal-humorada. Aí você entra no elevador, por exemplo, tem pessoas que não falam nem bom dia. Opa! Corriqueiro isso. Um simples bom dia
muda o sentido daquela outra pessoa. Quando eu comecei meu estudo do livro, é evidente a automação, né, as empresas, tudo isso, aquilo, mas eu lembro uma vez, numa palestra em Portugal, o palestrante falou uma coisa simples, ele colocou a imagem do robô, né, com toda aquela transformação, isso, aquilo, e de um ser humano se abraçando. Ele simplesmente apontou para todo mundo e disse: o robô pode ser melhor, mas o abraço é do ser humano. É do ser humano. Não muda. Eu vou aproveitar, né? Vou mandar um abraço para a dona Ziza, né? Que está lá com a minha esposa. Né? Dona Ziza, conheci ela hoje, né? Lá de São Pedro. Prazer aí a senhora, viu? Que se recupere bem aí, que tudo vai dar certo. Que legal, que legal. Chegamos ao final do programa, 20 horas. Alonso, obrigado pela sua presença. Vamos convidá-lo mais vezes para a gente vir aqui. A ideia é essa mesmo, né, Eric? A gente está aqui no propósito de trocar ideias, porque está fazendo a diferença para quem assiste. Trazer pessoas com ponto de vista, que querem falar, que querem conversar. Você vê, o povo pode ter muito mais que o Rodrigo está mandando mensagem. Lá de São Pedro, inclusive. Sensacional esse quadro. Aí, tá vendo? A gente precisa disso, né? Eu e o Eric, a gente está percebendo, né, Eric, como é bom a gente vir falar, conversar para dialogar com quem está em casa, porque a gente não vê programa assim, não vê quadro assim, é tudo pronto, é tudo já encaixotado, é tudo, né? E aqui não, aqui a gente vai abrir as ideias, né? E aí vem coisas boas. Eric, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Imagina, Neto, Maria e todos que estão nos assistindo, uma honra estar aqui com o professor. Eu vou falar para você, desde que eu comecei a ver aqui, só fera, eu vou falar para você, viu? É só aprendizado. Que legal. Olha, para mim, fantástico. Muito bom. Obrigado. Valeu, Alonso, mais uma vez, obrigado, viu? Meu grande amigo Neto, Maria, toda a equipe, né? O meu amigo Eric aqui, meu ex-aluno, aluno, né? A gente trata como aluno, ex-aluno, profissional, né? A todos que estão nos assistindo, agradeço, eu me sinto em casa, né? Aqui não tem portas abertas, a gente fala, debate, né? Então agradeço muito, muito, muito o convite. Gratidão eterna por todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Semana que vem, corta para essa câmera aqui, Luquinha. Será que pega eu aqui? Semana que vem, você falou de férias, a gente vai estar com o delegado Gadernal conosco aqui. Emerson Gadernal, que é daqui da cidade de Piracicaba, uma grande atuação, professor também universitário, conhece? Aliás, foi aluno nosso da universidade. Legal. Nós vamos estar conversando aqui também. Gente, obrigado pela presença, viu?